aquele texto que prevê a redução de pena para os condenados pelo STF por participação na tentativa de golpe de Estado e nos atos do 8 de janeiro. É que a comissão do Senado deu aval e esse projeto pode ser votado pelo plenário ainda hoje. Matheus Chu, boa tarde. Sim, boa tarde, Viviana, boa tarde a todos. Será votado hoje pelo plenário, tem acordo para isso. Há pouco, por 17 votos a 7, né, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou este texto, com votos inclusive da base governista, o que indica de fato que o cenário é irreversível. O plenário vai votar com uma tendência de aprovação, com uma margem boa de votos para este projeto. Com mudanças, há pouco aqui, acabou de sair aqui da sala da CCJ o senador Sérgio Moro, responsável pela principal emenda acatada pelo relator, o senador Amin, que fechou brechas em relação ao texto original que poderiam abrir margem para o benefício de criminosos envolvidos em outros delitos que não a tentativa de golpe de Estado. Esta emenda corrige, portanto, esta brecha na lei que foi alertada, né, por vários juristas, e o texto agora vai para a análise do plenário. Um detalhe que é técnico, mas é importante porque mexe com o calendário de votação, Viviana, é que os senadores decidiram também, aqui deve ser colocado depois em plenário, que esta emenda, ela é uma emenda de redação e não de mérito. O que muda? Se fosse uma emenda de mérito, ela exigiria uma nova análise da Câmara, o que dificultaria muito a finalização do processo legislativo já neste ano, empurraria a definição para o ano que vem. Como foi acordada a ideia de que é uma emenda de redação, uma interpretação, né, na prática dos senadores, isso vai viabilizar, com a votação em plenário hoje, que o projeto já esteja pronto para ir à sanção presidencial. Se o presidente Lula vetar total ou parcialmente este projeto, e há uma grande chance disso ocorrer pelo posicionamento do governo, aí no ano que vem o Congresso poderá analisar a derrubada destes vetos. Um bastidor que publiquei há pouco em GZH, que é importante a gente compartilhar com a audiência, Viviana, é de que a base governista já tinha largado de mão esse projeto desde o começo da manhã. Por quê? Primeiro, porque viu que tinha acordo entre lideranças para votar, que somente o empenho da base governista não seria suficiente para derrubar esse projeto. Segundo, que politicamente não é ruim para o governo manter a guerra com o Congresso de narrativas sobre responsabilizar ou não quem tentou dar um golpe de Estado. Com este projeto sendo aprovado, o presidente Lula pode vetar, pode mais uma vez seguir nesta disputa com o Congresso sobre a punição dos envolvidos no 8 de janeiro, os envolvidos na tentativa de golpe, e na prática não se tem uma ideia no meio político de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ficaria preso em regime fechado por 7 anos. A redução para 2 anos e 4 meses, como propõe o projeto, na prática vai confirmar o que já deveria ocorrer com mudança ou não na legislação. Então essa leitura política ela está sendo feita por deputados e senadores, eu compartilho com vocês porque ela explica muito, né, como funcionam as coisas nos bastidores. A grande prioridade do governo agora é votar outro projeto no Senado. Projeto que foi aprovado ontem à noite pela Câmara, cortando benefícios fiscais e aumentando impostos, como impostos das bets, por exemplo, para aumentar em 2026 a arrecadação em aproximadamente 30 bilhões de reais. Buchu, uma dúvida, o presidente Lula vetando esse projeto, se for aprovado, claro, depois que retorna para o Senado, ele, para ser derrubado o veto do presidente, precisa de uma maioria qualificada, né? Acho que 2/3, se não me engano. Te parece que é relativamente fácil para eles conseguir essa votação, derrubar o veto do presidente também? No cenário de hoje, sim, PG. Sim, Ela é uma votação na sessão do Congresso, né? Deputados e senadores votam, e o cenário de momento é, sim, favorável à derrubada, porque tem acordo entre a maioria das lideranças para a aprovação desse projeto. O placar foi muito expressivo, tanto na Câmara quanto deve ser hoje no Senado, né? No plenário do Senado. Então esse é o cenário de hoje. É claro que vira o ano,
vamos depender de quando a sessão do Congresso vai ser convocada. Ela não tem data estipulada e depende do presidente do Congresso, que também é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, isso vai ser medido, né? O timing, o ambiente político para a derrubada dos vetos. Então, a gente tem que ver como vai estar a situação no ano que vem e quais vetos o presidente Lula vai impor. Se ele pode impor o veto total, parcial, para daqui a pouco tentar beneficiar os envolvidos no 8 de janeiro, mas não os organizadores, quem planejou a tentativa de golpe de Estado. Então a gente vai ter que ver também como vêm estes vetos. E o clima político ele é muito determinante, né, PG? Eu vou dar um exemplo. O Congresso aprovou o aumento no número de cadeiras dos deputados. Vocês vão lembrar, a Câmara aprovou, depois o Senado deu aval a este projeto. O presidente Lula, vendo que era uma medida impopular e já nessa linha, né, de enfrentamento com o Congresso, ele vetou este projeto. Em tese, haveria votos para derrubar o veto, porque os deputados e senadores aprovaram esse projeto. Mas o clima político mudou, a opinião pública foi muito fortemente contra o aumento do número de deputados, e aí os parlamentares admitiram que não tinham votos suficientes para derrubar esse veto, por isso decidiram não votar, né, este veto, e ficou valendo a decisão do presidente Lula. Então, este é um exemplo de quando o cenário pode mudar. Então, a gente vai ter que verificar quando a sessão do Congresso vai ser convocada no ano que vem, o que vai ser vetado, para saber se o posicionamento dos deputados e senadores segue a linha de hoje, que é favorável à chamada dosimetria, né, a redução das penas. Obrigada, Matheus Chu, direto de Brasília. A gente segue acompanhando também